Boa noite novamente, pessoal. Continuando, tá? Nós estamos falando sobre dinâmica. Agora vamos falar sobre as leis de Newton. Vamos começar lá com a primeira lei de Newton, princípio da inércia, certo? O que é inércia? É a tendência de um corpo permanecer na situação em que se encontra. Que situação que é essa? Situação de equilíbrio. E na realidade são duas situações. A situação de repouso, onde o equilíbrio é estático, ou seja, a velocidade é igual a zero. Movimento retilíneo uniforme, que é outra situação de equilíbrio, só que equilíbrio dinâmico, onde a velocidade é diferente de zero, mas ela é constante, certo? Mas precisa ser retilíneo. Então, repetindo, o que é a primeira lei de Newton diz? É a tendência de um corpo permanecer na situação em que se encontra. Qual a situação? Situação de equilíbrio. Qual é ela? A primeira é repouso e a segunda é movimento retilíneo uniforme, certo? Para tirar um corpo da inércia, o que nós precisamos fazer? Imagine vocês, vamos imaginar aqui, eu fiz o desenho um pouquinho pequeno aqui, mas vamos aumentar aqui, gente. Ó. Imagine vocês aqui, ó, que nós temos aqui uma estrada, certo? Temos aqui uma estrada, ó, aqui bonitinho, certo? Imagine que nós temos um corpo aqui, ó, temos um carro visto de cima, e esse carro aqui, ele vai entrar nessa curva, mas ele está com uma velocidade aí ele está com nessa curva, é uma curva cheia de pedrinhas soltas, uma estrada ruim, certo? Caiu uma caçamba de óleo aqui em cima, tá chovendo, o pneu tá careca e o cara tá com uma velocidade absurda aqui, ó, de 180 km por hora. Ele vai conseguir fazer a curva? Não vai. Por quê? Porque ele não vai ter atrito suficiente entre o pneu e o chão. O que faz com que o carro consiga fazer a curva? É a força de atrito. Ele sai do movimento reto que ele estava, que era o movimento retilíneo uniforme, certo? Que era uma situação de inércia, e vai fazer a curva. Mas para fazer a curva, então, nós precisamos fazer o quê? Precisamos aplicar uma força. Que força que é aplicada aqui? Força de atrito. Só que nesse momento, nessa situação, a força de atrito é pequena. Então ele vai passar o quê? Reto. Agora invertemos a situação. Eu vou tirar 180 daqui, vou colocar uma velocidade de 40 km por hora, uma curva, um asfalto novo, com uma boa inclinação, certo? Pneu novo, certo? Um bom motorista. Quando ele passar aqui pela curva, o que acontece? Ele vai conseguir fazer, por quê? Porque ele vai ter aderência suficiente entre o pneu e a curva. Então está aqui o carro, o que acontece? Nós vamos ter a força de atrito empurrando ele para o centro da trajetória, certo? E uma coisa importante, pessoal, nós vamos ver lá na frente depois, gente, que essa força que empurra o objeto para o centro da trajetória chamamos de força centrípeta. Então, ela recebe vários nomes, no caso aqui força de atrito, tá bom? Mas é lá para frente isso aí, tá bom, gente? Então tá aqui, a primeira situação então, primeira lei de Newton. E lembrando também, gente, quanto maior a massa de um corpo, maior será a sua inércia. Imagine vocês uma bola de futebol vindo em sentido a você, certo? E essa bola com uma velocidade de 5 km por hora. Você coloca o pé na frente e segura ela, concorda? Agora imagine um caminhão carregado aí com 12 toneladas, com a mesma velocidade. Você coloca o pé na frente dele e vai passar por cima de você. Não tem como segurar, certo? Porque a inércia dele é muito maior que a inércia da esfera, da bolinha de futebol. Tá certo, gente? Agora, continuando, gente, lá para a segunda lei de Newton. Princípio, o que ela disse? O princípio fundamental da dinâmica. Ou seja, força resultante é igual a massa vezes a aceleração. Então, olha só, a força resultante é o produto entre a massa e a aceleração. Nós já vimos isso, não vimos? Como? Ó, peso é igual a m vezes g, certo? Isso aqui é peso, força-peso. E aqui é aceleração. Aqui é aceleração na gravidade, aqui é aceleração escalar, certo? Para ficar mais fácil nós entendermos isso, gente, eu vou isolar o A. Passo a massa que está multiplicando, passo dividindo. O que nós temos então aqui, gente? Ó? A força está na mesma linha da aceleração e a massa está em linha inversa. Na mesma linha, diretamente proporcional, linha inversa, inversamente proporcional. Mas como assim, professor? É assim, ó. Vamos imaginar, vamos pegar um corpo sempre com a mesma massa. Vamos colocar a massa como sendo uma constante, certo? E vou aplicar uma força pequena, eu vou ter uma aceleração pequena. Nesse mesmo corpo, aplicou uma força grande, vou ter uma aceleração grande. Ou seja, é diretamente proporcional à aceleração à força, certo? Quanto força grande, aceleração grande. Força pequena, aceleração pequena. E a massa, professor? Vamos agora considerar a força como sendo uma constante,
certo? Vou aplicar sempre a mesma força a diferentes corpos com diferentes massas. Então, se eu pegar um corpo aí de meio quilo, aplicar uma força de 20 newtons, eu vou ter uma certa aceleração. Se eu pegar uma força de 1 tonelada, aplicar uma força de 20 newtons, eu vou ter uma aceleração bem menor. Por quê? Porque a massa é maior, certo? Então, massa grande, aceleração pequena. Massa pequena, aceleração grande. Inversamente proporcional. Certo, gente? Agora vamos lá para a segunda lei de Newton. O que a segunda lei de Newton diz? Princípio da ação e reação. Para toda ação, teremos uma reação na mesma direção e sentidos contrários, certo? Então, por exemplo, quando você chuta uma bola, a bola chuta o teu pé. Quando eu empurro uma parede, a parede me empurra. Quando eu vou andar, o que acontece? Eu empurro o solo para trás, o solo me empurra para frente. E assim por diante. Ação e reação, certo? Então, uma coisa importante, são forças que não se equilibram, certo? Por que não se equilibram? Porque elas atuam em corpos diferentes. Por exemplo, vou apertar a apostila aqui, vou apertar essa superfície aqui. O que acontece? Eu aperto a superfície responde apertando o meu dedo. Então, são forças aplicadas em corpos diferentes. Agora, se eu pegar a lapiseira, puxar a lapiseira para a direita com a mão com uma força e para a esquerda com a outra, o que acontece? E se as forças forem iguais, elas vão o quê? Se equilibrar. Por quê? Porque eu estou fazendo duas forças aplicadas ao mesmo corpo. Eu estou aplicando duas forças ao mesmo corpo. Agora, quando eu aperto uma superfície, eu estou aplicando uma força na superfície, a superfície aplica uma força em mim. São corpos diferentes, por isso que elas não se equilibram, não se anulam, mas são forças que têm a mesma natureza. Certo, pessoal? Então, vimos com vocês agora as 3 leis de Newton. Certo? Agora, nós vamos para exercício com vocês, tá bom?